Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelino Silvério e você é bem-vindo à nossa CPO, Curso Preparatório para Obreiros. Se você chegou até aqui, obviamente, é porque você adquiriu este curso. Você começa agora uma jornada de crescimento e conhecimento. O nosso desejo é que este curso venha agregar conhecimento e valor ao seu ministério. Amém? Bom, durante todo o nosso curso, durante toda a nossa CPO, nós iremos abordar alguns temas que eu achei muito interessante aqui e faço questão de destacar. Nós iremos abordar pelo menos 10 temas, entre eles, no que cremos. Segundo, você sabe o que é ministério? Terceiro, obreiro aprovado. Quarto, princípio para ser obreiro. 5. Fidelidade. 6. Verdades que o obreiro precisa saber. 7. O obreiro e a oração. 8. Os 5 cargos ministeriais. 9. O que é caráter. E 10. O obreiro e a família. Esses são os temas que nós iremos abordar durante o nosso curso. Bom, esta é a primeira das 8 videoaulas que você vai poder aí estar assistindo neste nosso curso. Lembrando também que nós temos o nosso material de apoio, nossa apostila, onde você pode estar baixando no seu celular, tablet ou computador, ok? Bom, na aula de hoje nós iremos falar pelo menos 2 tópicos. Qual o significado da palavra obreiro e o que é ministério? Ministério no conceito prático e não organização religiosa. É bom a gente salientar isso aqui, fazer uma observação sobre o que é ministério. Porque nós temos um conceito de ministério, de organização religiosa. E não é nesse conceito que nós iremos tratar aqui nesta primeira aula, mas ministério no sentido prático, no sentido de exercer os dons ministeriais, ok? Bom, qual o significado da palavra obreiro? Antes de nós trazermos aqui o significado da palavra obreiro, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Ok? Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele está ensinando para o seu filho na fé, Timóteo. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A empolgação vale uma nova leitura. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, aqui no texto onde lemos, no versículo 15, ele usa a palavra obreiro. Afinal, o que significa a palavra obreiro? Bom, eu fiz questão aqui de pesquisar e trazer para vocês, segundo a enciclopédia Orlando Boia, obreiro é aquele que coopera no desenvolvimento de uma empresa ou de uma ideia. Tá? Agora, no conceito eclesiástico, obreiro é aquele que trabalha na obra. A palavra obreiro abrange toda a classe ministerial, ou seja, cooperador, diácono, presbítero, pastor, são chamados de obreiros. Ficou claro? Então temos aí a definição da palavra obreiro pela enciclopédia Orlando Boia, que é aquele que coopera no desenvolvimento de uma empresa ou de uma ideia, e também no conceito eclesiástico, aquele que trabalha na obra. Todo pastor, todo diácono, todo cooperador, todo presbítero, ele é chamado de obreiro. Por quê? Porque o pastor, o diácono, o presbítero, o cooperador, o evangelista, ele trabalha na obra, e por ele trabalhar na obra, desempenhar um papel importante dentro do ministério, ele recebe o nome de obreiro. Ficou bem claro? Vamos continuar aqui.
Eu quero tratar com vocês agora sobre o que é ministério, ok? O que é ministério? Qual é o nosso conceito de ministério? O que nós pensamos quando falamos de ministério? Ministério é a construção espiritual da igreja, que é o corpo de Cristo. E qual é a função deste ministério? Qual é a função desta igreja? Primeiro, pregar a palavra de Deus. Segundo, a santificação. E quarto, exercer os dons espirituais, tais como a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, fé, dom de curar, operação de maravilha, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 ao versículo de número 11. Bom, a primeira função do ministério, que é a construção espiritual da igreja, que é o corpo de Cristo, é pregar a palavra de Deus. Esta é a grande comissão da igreja. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Note que aqui em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, esta palavra está no imperativo, ou seja, é uma ordem, E esta ordem é para ser cumprida. Então, a função da igreja, a função deste ministério é pregar a palavra de Deus. Segundo, a santificação. Hebreus, capítulo 12, diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11, nós temos aqui os dons espirituais, Dons espirituais que devem ser exercidos por este ministério, que deve ser exercido por esta igreja, que é o corpo de Cristo. Existe uma diferença de dons ministeriais e de dons espirituais, Nós vamos ver isso aqui no segundo tópico, Dons espirituais e dons ministeriais. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11, Paulo está dizendo dos dons espirituais, ok? E não é dons ministeriais, que é uma outra situação. Dons espirituais, ou seja, a manifestação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Amém? Agora, quando nós falamos de ministério, que é a construção espiritual do corpo de Cristo, que é a igreja, nós temos que entender que ministério é sinônimo de sofrimento, submissão, abnegação e fidelidade. Eu vou repetir isso aqui, que eu achei muito interessante. Ministério é sinônimo de sofrimento, submissão, abnegação e fidelidade. Maravilha? Antes de eu entrar aqui nesse tópico, para a gente entender esses sinônimos de ministério, eu tenho que salientar aqui sobre os dons espirituais que Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo de número 11. Paulo fala do dom da sabedoria. É de suma importância no ministério, é de suma importância o obreiro, o diácono, o cooperador, o presbítero, o pastor, o evangelista. É de suma importância ele buscar, com anseio, os dons espirituais, porque é através dos dons espirituais que ele vai ter condição de desenvolver o seu ministério com eficácia. Amém? Aqui temos o dom da sabedoria. E o que é esse dom da sabedoria? A palavra sabedoria ou dom da palavra da sabedoria é um dos carismas do Espírito Santo, dons gratuitos de Deus, que dá a graça ao homem
inspira o homem a saber como deve ser o seu comportamento em cada situação, em cada vez que tem que resolver um fato ou problema. Então, esse dom dado pelo Espírito Santo ao obreiro, ao homem e à mulher de Deus, ele capacita, ele adestra esta pessoa para que ela possa ter condições de resolver problemas, né, que surgem durante aí a caminhada, durante o ministério. E haja visto que durante a caminhada cristã, problemas surgirão, que durante a caminhada cristã, que durante o desenvolvimento do ministério, situações difíceis surgirão, porque isso é natural. É preciso a busca incessante por esse dom da sabedoria, ok? O segundo dom que vem aqui após a sabedoria é o dom da ciência. Eu costumo dizer que o dom da sabedoria e o dom da ciência, eles trabalham juntos, né? Então, o que é o dom da ciência? O dom da ciência, ou a palavra da ciência, Deus revela a raiz de algo que se passa ou que se passou. Eu vou repetir isso para ficar gravado aí na sua mente. A palavra da ciência, Deus revela a raiz de algo que se passou ou que está se passando, ok? E o interessante é analisarmos aqui que, enquanto o dom da sabedoria te capacita a resolver problemas, o dom da ciência te revela a raiz do problema. Você viu que interessante aqui? Enquanto o dom da sabedoria te capacita, te adestra você a resolver o problema, o dom da ciência, ele te mostra aonde é que está o problema. Esse dom da ciência é de suma importância na vida do homem e da mulher de Deus. Aquele que almeja fazer a obra, aquele que almeja exercer aí o episcopado, como diz o apóstolo Paulo, excelente obra deseja. Ele precisa depender, né, do Espírito Santo de Deus, dos dons espirituais. Ok? Vamos entender aqui o que é ministério. Deixa eu tomar aqui uma água. Vamos entender o que é ministério. Ministério é sinônimo de sofrimento, submissão, abnegação e fidelidade. Você quer um exemplo de ministério? É só você olhar para a vida do Mestre, é só você olhar para a vida de Jesus, né? E também para a vida dos apóstolos. Jesus e os apóstolos nos deu exemplo de um ministério de sofrimento. Você vai desenvolver o seu chamado, seja você um cooperador, seja você um pastor, um presbítero ou um diácono, um evangelista. Você precisa entender que este ministério, ele é um ministério sofrido. Você vai trabalhar com um, como Pedro, que vai deixar você na mão na hora mais amarga. Você vai trabalhar com outro, que vai comer na sua mesa como Judas, mas depois vai te trair. Você vai trabalhar com pessoas que você está alimentando, como Jesus alimentou, mas que mais tarde vai olhar para você e vai dizer: crucifica, crucifica. O obreiro, ele precisa entender que o ministério é sinônimo de sofrimento. Em segundo lugar, ministério, né, é sinônimo de submissão. E o que é submissão? Submissão é uma disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, obediência. Isso aqui é submissão. É de suma importância na vida do obreiro ele entender que durante a sua caminhada cristã, que durante o desenvolvimento do seu ministério, ele precisa ter disposição para obedecer. Ele precisa ter disposição de estar subordinado, de ter esta humildade, de ter intrínseca na sua alma a obediência. Obediência, logicamente, a Deus e obediência aos seus líderes, ok? Em terceiro lugar, nós temos aqui a abnegação. Se nós olharmos para
a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, o apóstolo Paulo dizendo que já estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé por aquele que me amou. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está vivendo uma vida de abnegação, negando as suas vontades e está declarando que agora ele está crucificado com Cristo. O que importa agora é a vida que ele vive com Cristo, porque a sua vida passada já se foi, né? Ele mortifica as suas vontades para viver a vontade de Deus. Meu querido e amado obreiro, você que está me assistindo, você postulante ao ministério, que almeja o episcopado, excelente obra deseja, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, você precisa entender que muitas das vezes, na sua caminhada ministerial, você vai ter que abrir mão de muitas vontades suas. Você vai ter que abrir mão de muitos desejos para aceitar o propósito do ministério que o Senhor está te entregando, ok? No sentido da ética, é um sacrifício voluntário, né, dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético. Em último lugar, nós temos aqui a fidelidade. Uma coisa que o obreiro precisa ter é fidelidade. Ele precisa ser fiel. O que é fidelidade? Fidelidade é lealdade, zelo, cuidado por algo ou por alguém. O obreiro precisa ser fiel durante o seu ministério. Amém, meus queridos? Então, espero que essa primeira aula possa agregar conhecimento e valor ao seu ministério, que você seja impactado por esse curso, né? Que você seja impactado por esta mensagem e saiba que ministério é sinônimo de sofrimento, sinônimo de abnegação, sinônimo, né, de fidelidade, ok? A nossa proposta com essa CPO, com esse curso preparatório para obreiros, é adestrar, preparar homens e mulheres que desejam fazer a obra do Senhor. Deus, nesses últimos dias, quer levantar homens e mulheres que fazem a diferença. Homens e mulheres acima da média. Obreiros que fazem a diferença são aqueles cujo caráter são forjados pela palavra de Deus. Homens e mulheres que fazem a diferença, obreiros acima da média, são obreiros que vivem uma vida devota ao ministério. O obreiro, ele precisa estar acima da média. Tem muitos obreiros, mas poucos estão acima da média. E a proposta dessa CPO, a proposta desse curso é te preparar para exercer com eficácia o ministério que o Senhor lhe confiou. Espero que essa primeira aula venha agregar conhecimento e valor ao seu ministério. E eu te espero até a próxima aula. E não se esqueça de também baixar o nosso material de apoio para que você possa estar acompanhando também. Ali você vai ter muito mais informações e eu tenho a certeza que o seu ministério será impactado para a glória do Deus eterno. Eu vou ficando por aqui, espero você até na próxima aula, querendo Deus. Um abraço, Deus abençoe.